Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui no Centro de Acolhimento Arsenal da Esperança. Eu vim conversar com o padre Simone Bernardi. Ele nos fala do funcionamento da casa e dos desafios de comandar, ser um dos comandantes dessa casa tão gigantesca de acolhimento em São Paulo. Confere aí. Num dia como hoje, que está começando a chover, pode até ser agradável ouvir o barulho da chuva. Eu moro aqui há 15 anos, eu sei que o barulho da chuva continua sendo agradável, mas a gente aqui não consegue pensar que fora tem gente que está pegando esta chuva no corpo e não tem um amparo. E talvez você não consiga ajudar. Então, o trabalho nunca para. E mesmo quando a casa tem as vagas, né, totalmente ocupadas, e você fala, vou descansar um pouco porque sei que hoje conseguimos dar um amparo para 1000 pessoas, você sabe que tem muita gente que está desamparada. Então, uma casa que procura dar a paz, nunca te deixa em paz. E a gente gostaria que a sociedade também estivesse um pouco menos tranquila com relação aos problemas que são cada vez mais visíveis, não é? O que eu posso fazer? Uma casa de acolhida não vai resolver todos os problemas. Mesmo que a gente abra 150 casas de acolhida, não é esta a solução do problema. A solução do problema é que a sociedade se torne mais acolhedora, que exclua menos as pessoas. Não adianta só apontar o dedo contra, mas precisa apontar o dedo para mim. O que eu posso fazer? Será que eu posso fazer alguma coisa com o meu estudo? Será que eu posso restituir um pouco do meu dinheiro para que alguém possa ter aquilo que precisa? Não basta delegar. O Arsenal da Esperança é fruto do engajamento de alguém que se colocou à disposição. Este alguém não era obrigado. Entendemos que é conveniente se engajar para tentar melhorar o mundo. Não é uma questão de ser bons, é uma questão de ser responsáveis. É possível fazer isso. Quando uma pessoa entra no Arsenal, não são passadas muitas regras, mas algumas coisas que foram compreendidas ao longo do tempo, isto sim. É pura ideologia dizer que uma pessoa que está sob o efeito de álcool, por exemplo, pode entrar e sair livremente de um ambiente sem nenhuma avaliação, por exemplo. Porque as outras pessoas provavelmente vão bater nele. Porque não é só uma questão de nós e eles. Eu não me sinto nós e eles quando falo das pessoas em situação de rua. Eu moro aqui. Eu me sinto e falo do Arsenal, e quando falo com eles, falo como nós. Porque se uma pessoa está dormindo num alojamento e chega alguém às 3 da madrugada, porque foi visitar a namorada, é provável que aquela pessoa se coloque em perigo, porque os outros estão lá para dormir. Então, é preciso também tirar um pouco do romantismo, não é? Mas precisa entender o pragmatismo. E o pragmatismo é que se eu, ou você que está ouvindo, é cliente de um banco, e você chega às 15 horas, e o banco abrir às 16, o que acontece? Você provavelmente vai entrar às 16 horas. E pode ser uma dona de casa, um aluno de uma universidade. Quando uma pessoa chega de uma casa de acolhida, não é um banco, é diferente, mas é um convívio entre muitas pessoas que precisa, de alguma forma, ser harmonizado. Volto a dizer, como em qualquer comunidade. Então, a pessoa sabe que tem um horário, por exemplo.
e vai organizando a vida dela a partir daquele horário. São horários muito amplos. Nós estamos numa cidade onde todo mundo está dentro de uma engrenagem muito severa. Temos voluntários aqui que são alunos de cursos profissionalizantes à noite, que levantam às 4 horas da manhã, porque moram na periferia, pegam o busão para ir trabalhar durante o dia no centro da cidade e depois à noite se deslocam para o curso e dependem de horários de outros e batalham para isto. Então, isto vale para todos. Quando uma pessoa chega aqui, não é tratada como morador de rua, é tratada como um cidadão. Então, precisa crescer também, no sentido de entender que a pessoa que chega de uma situação de rua é uma pessoa. É o senhor José, é o senhor Raimundo, é o senhor Walter. Esta pessoa não é um problema. Ou melhor, não tem somente problemas, tem muitos recursos. Se a gente, mesmo querendo ajudar, faz só e sempre um discurso de vitimização, como uma pessoa que só é chamada a reivindicar direito, e não pensar, por exemplo, na beleza de ter deveres também, você não está amando aquela pessoa. Você está usando aquela pessoa como uma massa de manobra. Então, uma pessoa é ajudada, é amada, também através das regras. Só que isso é mais difícil, porque requer um investimento de energia muito maior também por parte de quem ajuda. Porque é muito mais fácil dizer somente sim. É muito mais fácil dizer você tem só razão e nessa cidade tem só gente que é ruim e tem todas as culpas. Esta é uma visão muito simplista das coisas. Todos temos problemas, alguns são certamente mais vítimas de outros, mas todos temos também recursos. E quando falo de todos, me coloco no meio deste povo. Que se alguém me ajuda a descobrir, me dá verdadeiramente instrumentos para ser mais autônomos lá fora. Porque se eu alugo um quarto nessa cidade, no condomínio onde eu vou morar, terá regras. Na pensão onde eu vou morar, terá regras. Na faculdade onde eu vou estudar, terá regras. Então não adianta me tratar como uma criança e dizer que aqui não tem que ter regras. Por quê? São pessoas diferentes então? Não, somos todos iguais e a partir de situações diferentes temos que nos tratar, né, de uma forma respeitosa. E respeitar o outro significa dizer sim e significa também dizer não. Eu agradeço que na vida teve muita gente que colocou na minha frente firmeza também. A bondade é firmeza também. Não é só dizer que você é vítima. É também dizer você é protagonista. Nós podemos entender e enfrentar as situações. Acredito que uma das maiores dificuldades, ou vamos dizer assim, uma das partes difíceis de trabalhar com um trabalho de acolhida como este, é entender que por quanto você se esforce de ajudar e, portanto, de organizar respostas para tentar ajudar as pessoas, na medida em que você vai fazendo isto, você entende quantas coisas você não consegue fazer, quantas pessoas você não consegue atender, quanto é desproporcional, não é? Aquilo que você é, e falo não de mim, mas da comunidade, do grupo, daquela instituição, e o tamanho do problema que está na sua frente. Acredito que um grupo, uma comunidade, uma pessoa que decide fazer alguma coisa para ajudar o outro, é um olho aberto. É alguém que decidiu abrir os olhos. E quando você começa a abrir os olhos, você entende que verdadeiramente tem problemas enormes nesta cidade. Então, mesmo uma casa como esta, que é uma casa grande, que consegue oferecer muitas respostas, todo dia lida com a impossibilidade, por exemplo, de acolher alguém, de dizer para uma pessoa, não tem vaga. E por quanto seu coração te leve a dizer, podemos colocar colchão no chão. E chegamos a fazer isto em algumas épocas. O Arsenal, por exemplo,
aumenta o número de vagas durante a emergência frio, mas a experiência também nos diz que o bem precisa ser bem feito. E se você começa a colocar num alojamento de 100 pessoas, 50 pessoas no chão, aquele alojamento dura uma semana. Porque a primeira vez que alguém pisa no outro, aquilo pega fogo. Então, fazer o bem te faz entender também as grandes limitações que você tem. Isto te dá, de certa forma, uma grande frustração, também vontade de reivindicar, é justo fazer isto, diante do poder público, diante também da sociedade civil, porque também a sociedade civil precisa acordar. Esta cidade é uma cidade riquíssima. Esta riqueza, como pode se apaziguar diante de 30 mil pessoas que morrem na rua? Qualquer pessoa deveria despertar nela alguma coisa. Eu quero compartilhar e distribuir um pouco o que eu tenho, não é? O que adianta ter 6 geladeiras na casa cheias e gente que não tem o que comer? Tem alguma coisa que não bate. Como é que eu posso viver bem numa cidade assim? Porém, o fato de você tentar, se esforçar todos os dias de fazer algo é que te dá também a autoridade de dizer alguma coisa. Inclusive na frente de uma autoridade. Se eu sou um cara que só lança palavras pela mídia social, inclusive legítimas, porque é uma plataforma onde todo mundo é livre de falar, graças a Deus, mas só ataco. E depois da minha vida, se eu penso um momento, o que eu faço? O que eu estou fazendo para melhorar a situação que eu estou criticando? É bom se fazer esta pergunta de vez em quando. Então, se a resposta é talvez eu esteja fazendo nada como político que eu estou criticando, é uma reflexão séria. Então, começo a fazer alguma coisa e a minha vida será uma palavra. A minha vida será mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de autoridade para dizer algo para os outros mudarem. Se eu reproduzo o mesmo sistema que eu na realidade estou atacando, é melhor silenciar um pouco e pensar um pouco mais no meu estilo de vida, não é? Então, o Arsenal todos os dias lida com esta situação de não ter resposta. É importante, eu falo a nível pessoal, mas posso falar dos outros missionários desta casa, que quando eu falo não, eu fale, de certa forma, com o coração verdadeiramente triste por aquela situação. E não com frieza, porque o outro é capaz de sentir isto. Sente que você está machucado e está triste pelo fato que você está dizendo aquele não. Ou está tomando aquela decisão que pode levar o outro a sofrer de alguma forma. Mas o outro é capaz de compreender, se eu estou fazendo isto, afinal de contas, estou com você. Isto também pode fazer a diferença. Eu tenho muitas experiências de vezes em que eu tive que dizer também uma palavra um pouco mais dura, que na hora não foi nada agradável, mas que com o tempo, reencontrando aquela pessoa é até capaz de agradecer por isto. A vida é complexa, não é preto e branco, não é mesmo. Se a gente entrar na vida e não no papel, você percebe que o limiar das coisas é muito entrelaçado, não é? Então, é melhor enfrentar isto, porque significa que você está um pouco mais na realidade, e a realidade é sofrimento também, é sofrimento, porque você vê o sofrimento do outro, de perto. Eu volto a dizer que a dinâmica do convívio, não é? Numa casa como esta, mas também acho que na própria rua, claro que é diferente, mas afinal não é tão diferente daquilo que pode acontecer num outro contexto.
porque primeiro conviver é sempre difícil. E, inclusive quando eu e outro também temos todos um problema mais marcante, não é? Tudo se torna mais sensível. Então eu sinto muito se outro fala uma palavra que me ofende. Sempre sinto, em qualquer lugar. Mas se eu estou muito machucado, aquilo me faz pegar fogo talvez mais facilmente. Eu diria também que é difícil também admitir que eu tenho, por exemplo, um problema, ou admitir para mim mesmo que eu, por exemplo, me encontro numa situação de necessidade. Quem gostaria de dizer que eu dependo do outro? Que eu dependo neste momento da vida da acolhida de alguém? Então eu me fecho muito. Naturalmente eu recuo muito até da conversa com o outro, porque é uma maneira de me proteger, não é? De mim mesmo. Às vezes até o fato de ficar sujo é uma maneira de me defender, porque pelo menos os outros ficam afastados, eu fico na minha, ninguém me incomoda em todos os sentidos. Agora, tudo isto leva tempo, por isso uma casa como esta tenta trabalhar esta dimensão, às vezes não de uma forma explícita, mas indiretamente. Um ambiente pode ajudar a criar um convívio, por exemplo. Um ambiente bonito, não é? Onde tenha um pouco de verde, de beleza, por que não? De limpeza. É algo que me ajuda a ficar um pouco menos nervoso. Não é banal isto. Por que os presídios pegam fogo? Porque você coloca um monte de gente enlatada e aquilo não pode ser uma coisa que, funciona. É uma bomba. Então, um espaço que possa ser um pouco generoso, que peça a participação das pessoas para recuperar também a beleza do zelo de um ambiente, não é? É algo que me abraça sem que ninguém me fale nada. Eu me lembro de um acolhido que chegou um dia na casa, ele ficou por um bom tempo de gorro. Não dava quase nem para ver os olhos, não era época de máscara não. Ele tinha um cachecol, usava sempre o gorro, passou a frequentar um curso de alfabetização aqui dentro, ele ia na sala de aula praticamente só com os olhos e completamente fechado, e não falava com ninguém. E isto demorou um tempão para ele desvendar o rosto dele em público e começar a falar uma palavra. Porque ele precisou entender se o ambiente no qual estava era confiável. Ninguém sabe da vida do outro. E ninguém pode ser invasivo ao ponto de entrar nela, arrancando aquilo que a pessoa não quer compartilhar. É só o tempo que fala. Então, neste tempo, o que a gente procura fazer é tentar prevenir, não é? E prevenir significa ficar presente. Eu, às vezes, me sinto mais bombeiro do que padre. Mas por quê? Porque você tem que desenvolver um olhar, não é? Que não é só dos olhos, atento aonde tem algumas fagulhas. E você pode desarmar. E a gente, de novo, escreveu a bondade desarma, porque desarmar não é necessariamente chegar com a força. É melhor que não seja, não é? Mas é chegar com a presença. Olha, eu senti que tem uma situação. Queremos falar um momento, porque quando a pessoa não fala com ninguém, se enfia num negócio, não é? Escuro, que não tem saída. Às vezes ter alguém que talvez nem seja capaz de te dizer, porque eu nunca tive que passar fome na minha vida. Como é que eu posso entender alguém que passou fome? Mas eu posso ficar atento e disponível a ouvir. Então, isso desarma. Às vezes tem pessoas que não tiveram ninguém que fez isto há décadas. Ou nunca tiveram na vida. Então, ter alguém que se coloca um pouco presente. Por isso, é importante que tenha alguém que esteja aqui 24 horas. Porque a gente junta um pouco as peças. O Arsenal não é uma casa que vive só de alguém que trabalha aqui e no final do turno entrega a chave, alguém pega a chave e ninguém sabe de nada.
Tem alguém que habita esta casa 24 horas e acompanha um pouco tudo o que acontece. Então, aquela pequena briguinha que pode acontecer na fila do refeitório, é bom que seja vista e que seja de alguma forma tratada, porque amanhã pode ser um soco num alojamento. Então, entendeu? Isto é percebido. E não é uma questão só de, como é que eu posso dizer, tem os guardas. Não é isto. Eu posso chegar de uma experiência de 10 anos de cadeia. Então é difícil enxergar o mundo de outra forma que não seja presos e guardas. Leva tempo. Mas se eu quero passar um outro tipo de mentalidade, tenho que gastar todo este tempo para mostrar que tem uma outra realidade também. E com o tempo as pessoas podem entender. Cada um com o seu tempo. Eu vi gente sair do Arsenal uma vez, depois voltar, e sair de novo, e ser aparentemente tudo um fracasso. E depois retornar uma terceira vez, significa um terceiro período, e mudar. Porque é como uma escultura às vezes, leva tempo, mas precisa ter um desenho um pouco claro, não é? Daquilo que é a proposta que é um pouco melhor que você quer fazer como casa. É um trabalho, não é? Então, tem brigas, tem problemas, tem conflitos, tem prevaricações, tem gente que tenta continuamente organizar venda de droga, pequenas máfias. É um contínuo desarticular isto. Eu não quero ser retórico, não é? A luta do bem contra o mal. Mas de certa forma é um contínuo desarticular aquilo que pode se tornar o domínio de alguém que não quer o bem das pessoas. E isto só com a presença se vê e só com a presença se enfrenta. Uma ação violenta não resolve nunca, só dispersa o problema, não é? Então, nós moramos aqui, habitamos aqui há 24 anos, vimos um pouco de tudo, mas qualquer pessoa que entra aqui, acredito que não respira um clima de tensão. É porque esta é uma casa habitada, não é um depósito de seres humanos, né? Obrigado pela audiência. Se você gosta deste tipo de vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e aproveita para deixar um comentário. Quero saber o que você está achando desse tipo de conteúdo, tá bom? É isso aí, muito obrigado por enquanto e confere o que vem aí no próximo vídeo. Até mais! A pandemia, como foi para todos, também para nós foi um enorme imprevisto, um grande imprevisto. Então, digo isto porque por 96 dias não teve novos ingressos. Acredito que evidentemente o número de pessoas em situação de rua aumentou.